Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui, nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui eu quero aproveitar para apresentar para vocês um livro, que é eu me lembro da minha recordação, das nossas experiências aqui, editorialmente falando da Sociedade Chesterton Brasil. Eu lembro que esse livro foi um livro entre nós muito celebrado, porque ele realmente acaba sendo o ponto no i de várias questões ao qual Chesterton tratou ao longo da vida inteira dele, no campo da apologética, um campo que eu já comentei mais de uma vez, que ele é considerado genial por mais de uma pessoa. Eu tenho aqui na minha cabeça de maneira muito clara o exemplo do Ian Kerr, mas a gente sente muito essa outra pessoa da qual presta a sua vênia a Chesterton, é a C.S. Lewis, que é outro cara também que eu penso que é um cara que está próximo do genial, especialmente quando trata a questão da apologética cristã. Aí, claro, teria uma série de questões relacionadas de por que a apologética cristã acaba levando alguns sujeitos que são muito talentosos numa série de campos de expressão da linguagem, praticamente um elemento genial. Eu diria que o meu chute é propriamente porque a matéria é elevada, a matéria eleva o discurso. E quando o discurso encontra uma matéria grande o suficiente, sublime o suficiente para poder então se espraiar, acontece isso que acaba denotando em nós uma genialidade que talvez outros temas não tivessem espaço para essa genialidade, se expressar. É evidente que algumas pessoas poderiam dizer também que, não, Rodrigo, gênio, na verdade, a gente reconhece quando o cara pega um tema muito vulgar, ou muito mundano, ou muito comum, e ele acaba transformando, através da sua arte de expressão, aquele discurso num discurso por si sublime, independente da matéria que não é sublime. Um exemplo banal que eu dou, se alguém entra em contato com a poesia, por exemplo, de Catulo, vai perceber que vários dos temas que ele usa para algumas das poesias mais conhecidas, como, por exemplo, que começa com Lugetu Veneresco Pirinesque, tem como tema algo bastante bobo, na verdade. Dá-se a entender que é isso, uma certa indignação, um certo pensar, um certo falar acerca do ânimo choroso da sua amante porque morreu um pardal. Se eu fosse colocar na ordem da natureza qual a importância de um negócio desses, a gente diria que é nenhuma ou quase nenhuma. E, bom, essas discussões à parte, esse é um livro que eu recomendo vivamente. Nos últimos vídeos eu tenho tentado apresentar algumas das obras que nós publicamos aqui através da leitura do comentário, de alguns trechos dessas obras, também dando um sinal do que nos aguarda no núcleo de formação quando nós começarmos lá a aprofundar as obras aqui publicadas pela Sociedade Chesterton Brasil, e também a relação delas com outras obras que nós não publicamos, mas que existem, que fazem parte desse corpus chestertoniano. E aqui eu vou pegar o terceiro capítulo desse livro, que é A Rendição ao Sexo, que é um título que vai com certeza causar várias curiosidades em vocês. Mas, na verdade, o que Chesterton está tratando aqui é de uma certa necessidade de conexão com um núcleo ou com um centro vital, e que a desconexão com esse centro vital nos levaria a uma mudança essencial, não apenas acidental, ou muitas vezes não acidental, mas essencial de alguma coisa. Se eu perco o contato com esse núcleo vital, com esse núcleo alimentador, com esse núcleo ordenador, o natural é que a coisa se desagregue, mesmo que seja possível manter as aparências acidentais delas. É como se nós tivéssemos extirpasse um membro de uma pessoa ou de um animal, quer que seja, e fizesse um processo, sei lá, empalhar, qualquer coisa do tipo, aquilo ali. E tem esse processo, a taxidermia trata disso, é a arte que faz esse tipo de coisa. Então, se nós olhamos de maneira meio distraída um animal que foi empalhado, talvez nós tenhamos a impressão que aquele animal é um animal vivo, ele está ali, não apodreceu, não está com sinais de morte. Agora, claro, a gente vai passar um tempo observando o animal, talvez não precise de um minuto para nós percebermos que aquele animal não é um animal vivo, vai ter uma coisa errada ali, do ponto de vista de pensar que é um animal vivo, porque ele fica paradinho, se mexe. 2 minutos vai ser o suficiente para nós termos praticamente certeza, e 3 minutos, estamos
certos disso. Isso aqui tudo também é força de retórica, tá? Esse tempo que eu estou usando. Bom, o Chesterton vai começar, na verdade ele tem aqui os primeiros 7 capítulos, ele vai tratar sobre momentos onde ele percebeu coisas sobre a Igreja Católica, né? E nós temos esse livro escrito justamente depois de um processo de conversão de Chesterton, um processo que começa lá no início do século XX e vai se concluir em 1922, comemoramos ano passado, os 100 anos da conversão de Chesterton. E ele vai falar de momentos em que ele teria se convertido se ele já não fosse convertido. O que é isso, na verdade? É quando nós decidimos abraçar um corpus ou uma visão, uma cosmogonia, uma visão integral da realidade. E nós começamos a aprofundar isso. Nós começamos a perceber como cada vez mais se dá diante da nossa inteligência a percepção de que aquilo que nós optamos como verdadeiro, de fato é verdadeiro. De fato, aquilo que nos parecia de alguma forma evidente, agora eu percebo que é verdade sob o ponto de vista da apreensão do meu intelecto, da minha inteligência. Então, Chesterton começa assim. Eu expliquei que estes são esboços esquemáticos de 6 ocasiões distintas nas quais eu teria me tornado um católico se por acaso não fosse o único tipo de ser humano que não pode se tornar católico. O júbilo da conversão ainda está ao alcance do ateu e do demonólatra. Todos podem se converter, exceto o convertido. Em meu primeiro esboço, mencionei que uma das crises que me teria levado pelo caminho que eu já sigo foi a liberalidade tímida e falsa do famoso relatório Lambeth sobre o que curiosamente chamam controle de natalidade, e que, na verdade, é claro, não passa de um esquema para impedir nascimentos e fugir do controle. Mas esse caso, em particular, foi apenas a culminação de um longo processo de transigência e covardia com o problema do sexo. A rendição final após um recuo contínuo. Há um fato histórico que, de tão claro e óbvio, faz-me agora pensar que, mesmo se eu perdesse a fé, jamais o perderia de vista. Tem antes as qualidades de um fato da química ou da geologia, embora, por outro lado, seja também bastante misterioso como tantos outros fatos manifestos e inequívocos. É o seguinte: no momento em que a religião perdeu contato com Roma, mudou internamente de alto a baixo, assim em sua própria substância, como na matéria de que era feita. Mudou em substância. Não mudou necessariamente em sua forma, suas características ou seus aspectos externos. Ela pôde fazer as mesmas coisas que antes fazia, mas não pôde fazer a mesma coisa. Pôde continuar dizendo as mesmas coisas, mas não é o mesmo ente quem as disse. Desde o começo, na verdade, esse fenômeno já ocorria. Henrique VIII foi católico em tudo, exceto em ser católico. Ele observou todos os preceitos até a última vela e conta do rosário. Aceitou todas as premissas até a última dedução do último postulado. Aceitou tudo, exceto Roma. Essa afirmação talvez apareça um pouco enigmática. Quem é Henrique VIII? Talvez algumas pessoas se aproximem daqui por curiosidade. Eu imagino todo tipo, né, de perfil se aproximando do nosso canal aqui. Pelo menos é como eu quero pensar. Quero pensar que nós não somos tão nichados assim. Como tem muitas frases de Chesterton rolando por aí, talvez alguma pessoa foi levada pela curiosidade e acabou aqui. Então, necessariamente, a pessoa não tem que ter um grande interesse por história da Inglaterra ou contexto de Chesterton ou qualquer coisa. E quem é Henrique VIII? Henrique VIII é um rei da Inglaterra que separou a igreja que estava na Inglaterra do resto da igreja católica e, com isso, separou ela de Roma. Mas esse rei, diferente do que alguns que até mesmo conhecem algo da história não fez, foi mudar qualquer elemento concreto tirando a união a Roma e ao Papa. Ele manteve a crença sobre a Eucaristia, que é a missa. Ele manteve a disciplina do celibato entre os padres. Ele manteve todas as coisas, inclusive existe isso que são chamados 6 pontos da fé de Henrique VIII, que depois vão ser substituídos, né, por aquilo que é chamado de os 39 pontos com Elizabeth I, ou Gloriana, Elizabeth a famosa,
do período colonial inglês ali do século XVI, tá? Então é isso. E de fato, né, porque o que é um elemento de catolicidade fundamental dentro da igreja? É a sua universalidade. Ou seja, no momento em que eu crio uma comunidade nacional, por mais que eu mantenha tudo o que existe, pelo menos na aparência, ou mesmo na fatualidade, né, dessa comunidade nacional, eu copio tudo que tem na Igreja Universal, eu posso dizer qualquer coisa dela, menos que ela é universal. Porque eu estou partindo da premissa que é o quê? Tudo bem, tem tudo que tem na Igreja Universal, a Igreja Católica. Porém, tem porque nós nacionalmente o queremos. E isso é radicalmente diferente do conceito que havia anteriormente, quando esta igreja da Inglaterra estava unida à igreja de Roma. Certo? Não é porque uma comunidade quer ou não quer uma coisa. É porque existe o fato igreja, e esse fato igreja norteia aquilo que as comunidades particulares são em qualquer lugar que elas estejam. Seja aqui no Brasil, na China, na África do Sul, nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer lugar. O que eu tenho lá quando eu tenho uma diocese católica ou uma paróquia católica? Eu tenho uma comunidade que precisa de certas características que ela compartilha, por exemplo, com as pessoas do Brasil, mesmo que ela não tenha mais quase nada em comum culturalmente com o Brasil, certo? Então, esse tipo de coisa. E aí o Chesterton vai relacionar isso a uma série de outros elementos, tá? Com uma questão de divórcio, com uma questão dessas coisas todas. Eu vou dar um pulo porque, na verdade, tá? A gente deu para vocês compreenderem mais ou menos qual é a essência, tá? dessa questão para o Chesterton. Existe um núcleo, né, ordenador de um corpo. Isso no corpo humano é fácil da gente compreender. Essencialmente é o cérebro, e com o cérebro eu tenho o coração bombeando sangue e os outros órgãos, né? Então, se existe uma desconexão entre cérebro e o resto do corpo, eu vou ter sérios problemas. E se eu perco o coração, provavelmente, certamente, nos próximos, né, minutos ou hora, ali eu já vou ter a morte do corpo, a morte do cérebro, falta oxigênio, assim por diante. Por isso que muitas pessoas, às vezes, relacionam simbologicamente mais o coração como núcleo e centro do que o cérebro. Porque o coração, afinal de contas, além de estar no que é para nós de maneira mais fácil pensar como centro do corpo, né? Se a gente vai pensar o centro do corpo seria mais abaixo, mas o centro dessa parte que é considerada uma parte essencial do corpo é a que junta todo o resto, que é o tórax, né? A barriga, o ventre, essa parte aqui. Então, no centro dela, né, ou análogo a isso, está o coração, né, como elemento importante. Como eu disse, então a gente tem esse fato de nós pensarmos esse núcleo da qual algo precisa se alimentar para manter a sua essencialidade. E aí, gente, assim, na minha opinião, claro que está falando de uma coisa muito delicada, tem pessoas que participam, né, não participam de comunidade cristã alguma, tem pessoas que participam, né, da Igreja Católica, tem pessoas que participam de outras comunidades eclesiais e assim vai indo, tá? Mas tem um fato que é verdadeiro. Existe mais de uma realidade. Claro, para mim, o caso da Igreja Católica é o mais emblemático, talvez por motivos óbvios, né? Porque eu sou católico. Mas realmente você percebe que a separação de um determinado grupo para uma outra coisa determina que ela se torne uma outra você tem um grupo que está ligado a um núcleo, um grupo está ligado a um colegiado, a um grupo de pessoas. Então você tem aquela, não vou chamar de seita, você tem aquela parte ligada ao todo, ligada a uma espécie de colegiado, ou então alguém que faz às vezes de guardião ou de rememorador das coisas fundamentais que dão identidade para aquela grande comunidade. E você tem um grupo que por qualquer motivo quer se separar dessa grande comunidade. Dependendo
se é que chega a depender de algo, esse grupo muito provavelmente vai se separar justamente porque discorda da proposição, não só da autoridade, mas da proposição da autoridade. Isso é algo importante. Algumas pessoas vão pensar assim, não, eu posso me separar da autoridade, talvez até mesmo para manutenção daquilo que a autoridade propõe a ser feito, mas então ela não faz ou não promove da maneira certa, e nós consideramos que nós vamos promover da maneira certa. Isso em termos meramente humanos, que é o ponto de vista de consideração que nós podemos fazer aqui, saindo da coisa da religião, realmente pode ser verdadeiro. Pode ser verdadeiro, tem autoridades que de fato caducam, né? E elas causam mais um desserviço àquilo que deveriam servir, né, que qualquer outra coisa. Porém, o que acaba acontecendo em muitos casos, e mesmo quando sai do âmbito da religião, é que naturalmente esse novo grupo acaba dando origem a uma coisa nova, né, que não é aquela coisa originária. Talvez no começo a conversa, o pretexto, a crença pessoal deste grupo seja essa em relação à comunidade originária. Mas com o passar do tempo chega uma hora que as mudanças são tamanhas que vai ter uma geração que vai dizer assim, olha, nós somos de fato outra coisa. Nós somos de fato outro grupo. Nós somos de fato outra realidade. Né? Coisa que não era admitido pelo grupo originário dessa separação. Certo? Então, isso é uma coisa que eu acho que às vezes não fica muito claro para as pessoas. Existe um núcleo, uma essência, um carisma, uma ideia, talvez alguém chamaria até de ideologia, dependendo da interpretação que dá a palavra ideologia, que ela não está só associada, ela não tem como sobreviver numa mera abstração despersonalizada, sem uma figura ou uma instituição de autoridade que diga, ó, isto é isso, senão aquilo. E por que isso? Porque a nossa tendência de finitude, de morte, de homens que vivem uma vida razoavelmente breve, é estar, mesmo as nossas dinâmicas daquilo que nós consideramos mais sublime ou mais sério, a nossa tendência à mudança, à alteração, a ser levado por um fluxo que altera. Porque a gente percebe, inclusive, que as alterações acontecem conosco independente da nossa vontade. Algumas pessoas até que vão ficando mais velhas, olham para si e digam assim, cara, quando é que eu topei que fosse aparecer essas rugas? Quando é que eu topei que eu não consigo mais correr o que eu corria antes? Quando é que eu topei que eu ia ter essa dificuldade para emagrecer que eu tenho hoje em dia? Você não topou, simplesmente aconteceu, porque é o fluxo das coisas. Certo? Então, assim, quando alguém tem que manter, apesar do fluxo, alguma coisa coesa, fixa e tudo mais, nós temos que ter uma instituição estável, né, que, apesar das alterações, se comprometa com uma conservação viva. Perfeitamente, porque assim como a nossa unidade corporal ela se conserva, ao mesmo tempo ela tem a abertura a uma alteração, sem deixar de ser a nossa unidade corporal. Por quê? Porque nós somos vivos, né? Vamos crescer, vamos se desenvolver e assim por diante. Então também é necessário que haja essa abertura para mudança dos elementos que estão coadunados por essa essência, que estão unidos por essa essência. Né? E o que o Chesterton diz é isso, olha, ninguém tem a força para manter esta unidade de coerência entre cristãos das mais diversas culturas, das mais diversas origens, das mais diversas realidades, sem a percepção e a admissão dessa autoridade divina levada à frente por um ser humano, que é o papado, que é a primado papal, que é tudo mais. E isso aqui, Chesterton escreve muito perto daquele momento em que se apresentou isso como uma verdade de fé no catolicismo, que é lá no Concílio Vaticano I, que acontece alguns anos antes do nascimento dele. Se a gente vai olhar o arco que existe entre o que o Chesterton escreve aqui e o arco que existe entre o Vaticano I, é um arco menor do que nós temos entre nós e o Vaticano II, por exemplo. Né? E eu acho que muitas pessoas que estão envolvidas com a Igreja Católica vão sentir o Vaticano II como algo muito recente.
certo? Toda hora se está falando e novamente se explorando e tentando compreender melhor, e parece que nós estamos ainda distante de compreender toda a repercussão desse evento que aconteceu há mais de 60 anos atrás, né? Na verdade, mais de 60 anos não, praticamente isso, 60 anos. A gente está completando nesse ano aí 60 anos da Sacrosanto Concílio, que é o primeiro documento, né, a primeira constituição do concílio. Então, é algo razoavelmente recente, e ainda quente em diversas discussões, conversas, estudos, né, e assim por diante. Então, o Chesterton está trazendo isso à mente. E ele está pegando isso justamente do ponto de vista, né, da questão do controle de natalidade. Ou seja, a ideia de controle de natalidade, ou melhor do que isso, de contracepção. Controle de natalidade não é o problema é a contracepção. Se controle de natalidade está sendo entendido aqui como a paternidade responsável, isso não tem problema. As pessoas têm que realmente pensarem no passo que vão dar de terem um filho primeiro ou mais filhos, certo? Agora, a contracepção é realmente a crença de que, né, é possível realmente colocar impedimentos absolutos, né, à geração de uma nova vida e continuar tendo um exercício moral, né, da sexualidade. E aí ele vai dizer, como eu disse, o pronunciamento fraco e inconclusivo sobre o controle de natalidade foi apenas a culminação de uma longa corrupção intelectual. Não preciso discutir o problema específico novamente. Digo apenas que a mesma verdade se aplica como no caso do divórcio. Algumas pessoas propõem saídas fáceis para certas responsabilidades e dificuldades humanas, incluindo uma saída para o problema da justiça econômica, de melhores rendimentos para os pobres. Mas as pessoas propõem esse método fácil na esperança de que outros usem-no moderadamente, enquanto é muito mais provável que um número indefinido de gente termine por usá-lo infinitamente. É estranho que não enxerguem isso, pois os escritores e pensadores, dentre eles, já deixaram de ser otimistas sobre a natureza humana, como Rousseau, há muito tempo. Rousseau, no caso, ele está citando aqui o otimismo. Rousseau como exemplo do otimismo, o ser humano é bom, a sociedade que o corrompe. São muito mais pessimistas do que nós. Então, Chesterton aqui está colocando dois partidos, vamos dizer assim. O grupo das pessoas que estão ligadas a uma visão realista de mundo enquanto filosofia, uma visão cristã de mundo enquanto religião, né, uma visão filosófica moral que pensa uma lei natural, essas coisas todas, e os progressistas, os engenheiros sociais, né, as mais diversas formas de socialismo do período e assim por diante. Todos aqueles que acreditam que a solução do drama humano não se dá pela vivência do drama e pela meditação e discernimento acerca do drama humano. Não, vamos fazer uma equação, e segundo essa equação, se nós eliminarmos tais fatores e incluirmos outros, vamos ter um resultado, né? E aí vamos ter algo científico. É científico que nós vamos chegar a este lugar, tá? Então é isso. E a percepção de alguém como Chesterton e quem pertence, né, ao seu espectro de pensamento, é que isso é algo que é morto na casca. Por quê? Porque eu estou ignorando o que de fato é o ser humano. O ser humano, isso é uma coisa que está hoje super presente. O ser humano não é uma série de condicionamentos, seja do inconsciente, seja das diversas neuro isto e neuro aquilo, tá? Nada contra o esforço, né, dos neurologistas, neurocientistas. Mas contra a visão filosófica que basta você ter um conhecimento acerca de certos elementos neuroquímicos do ser humano e tu já sabe exatamente tudo que vai acontecer com ele, né? Então, isso é o que a gente sabe sobre os animais, gente, não tem o que dizer. Claro que existem processos complexos e que a gente pode começar a compreendê-los ou também compreendê-los sob um aspecto neurológico, né? E, inclusive, isso tem que ser incluído, o ser humano também é isso, mas não somente, né? E aí, uma pessoa que ele cita, que é muito famoso pelo seu livro Admirável Mundo Novo, é Aldous Huxley. Por exemplo, considerando a humanidade como descrita por Aldous Huxley, é difícil imaginar que resposta ele poderia, exceto a nossa, dar se a pergunta lhe fosse colocada da seguinte forma. Por um lado, há uma saída fácil para um problema, que é evitar nascimentos.
Por outro lado, há uma saída difícil, que é reconstruir todo o sistema social e trabalhar e talvez lutar por um sistema melhor. Qual dos caminhos os homens que você descreve são mais propensos a seguir? Minha preocupação, todavia, não é com oponentes públicos imediatos como o Mr. Huxley. É com aqueles com quem eu imaginava contar para defender os altares cristãos. Eles certamente devem saber que o inimigo em nossas fronteiras não oferece termos de rendição. Ele ameaça uma destruição completa e eles lhe abriram o caminho. Tá? O que o Chesterton está propondo para nós aqui em grande parte? Nós não podemos lidar com soluções que presumam a bondade das pessoas, certo? Quando existe uma larga possibilidade de a maldade delas causarem um problema grande e talvez até mesmo irreversível. Porque a gente tem vários, ou talvez inúmeros exemplos que nos mostram que o ser humano, sim, tem uma capacidade para a maldade e opta por ela em muitas circunstâncias. Quando nós colocamos questões fundamentais, como, por exemplo, a geração da vida, na conta de uma bondade humana que tantas vezes nós sabemos que falta, nós estamos, em última análise, dizendo que a vida humana, no fundo, não importa, ou pelo menos a vida que importa é daquelas pessoas que, como eu, podem então se defender de uma iniciativa que atente contra a minha vida. Porque é isso. Se você tem uma chance grande de alguém destruir algo que você ama, você realmente, sem gravíssima necessidade, colocaria essa coisa na mão da pessoa em questão? Eu termino com essa pergunta aqui, deixo para vocês isso, convidando que vocês leiam, tá? Esse livro maravilhoso do Chesterton, tá? É um livro que mas esse aqui, gente, a gente pode quase pensar que eu não vou chamar de testamento espiritual, mas foi um dos últimos livros escritos por Chesterton em vida, tá? Se eu não me engano é isso, desculpem se eu cometer alguma imprecisão, tá? Mas esse pelo menos é o fechamento de um grande ciclo, de um âmbito de reflexão de Chesterton que é um dos mais importantes, e eu diria mais, depois de um determinado momento, a questão da visão de Chesterton acerca do ser humano em face ao mistério de Deus e propriamente dentro da religião cristã, acaba se tornando norteadora de uma série de reflexões que ele faz. E sem compreender isso, é muito complicado que eu vá compreender vários outros elementos da literatura e filosofia de Chesterton. Não estou dizendo que para entender o de Chesterton é preciso um conhecimento teológico profundo, mas estou dizendo que tem uma parte da escrita de Chesterton que acaba, de alguma forma, ficando limitada à minha compreensão se eu não compreendo certos elementos do cristianismo e da influência que o cristianismo e o catolicismo, mais especificamente, teve sobre a mentalidade de Chesterton, inclusive anterior à conversão dele, porque Chesterton já praticamente um criptocatólico alguns anos antes da sua entrada formal na igreja, tá? Mas, como vocês sabem, o Chesterton nunca se limita a uma catequese ou simplesmente uma questão de apologia polêmica. O Chesterton engloba todos os elementos da vida da gente, certo? E o cristianismo aparece, e o catolicismo aparece dentro disso. Então, é um texto que vai interessar qualquer um, independente do credo, certo? Porque aqui temos um dos melhores, segundo a opinião de alguns, o melhor escritor em língua inglesa do seu tempo. Está bem? Ficando por aqui e até a próxima.